Olá, você está na estreia da 13ª temporada da Reconnect. Você sabe o que é multiverso? Saiba agora na Reconnect. Olá, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliada à TV Cultura, Roberto. 13ª temporada. 13 temporadas, muitas quase novidades. 500 horas de conteúdo sobre espiritualidade. Isso, a estreia da 13ª temporada e temos novidades. Temos novidade, estúdio novo. Vocês estão vendo aqui estúdio novo, aqui mais intimista, mais com a linguagem mais leve, mais laica, mais plural, mais a cara tecnológica. Da Reconnect. Mais a cara da Reconnect. Vem muito mais novidades por aí. A gente vai. Você sabe que a gente não pode dar muito spoiler, mas tem coisas novas que estão vindo por aí também. Mas você sabe que nós somos um programa multiplataforma. Nós estamos aqui na TV, estamos no YouTube, estamos no Spotify e vem novidade. Que novidade é essa, Roberto? Não podemos dizer, senão não seria novidade, né? Calma. Acompanha a gente que vai dar tudo certo. E nada melhor do que, pra gente começar essa 13ª temporada, chamar afetos antigos de outras temporadas da Reconnect com um assunto que tem muito a ver com essa leveza, com essa coisa de ser multiplataforma, multidisciplinar, multidimensional, multiverso. Tudo aí, né? Tudo a ver. Então, esses dois amigos, esses dois caras, eles já vieram individualmente aqui no programa. Tá, em outras temporadas, já vieram os dois juntos, já gravaram os dois juntos, 2 programas, e agora estou para gravar mais 2 para você, tá? Eles são terapeutas, apometras, dirigentes de um centro muito bacana que é o Centro Ohana aqui em Fortaleza, Instituto agora, né? O que eu acredito é que não são 2 pessoas diferentes, são 2 fragmentos que a gente conseguiu juntar aqui na Reconnect. Do multiverso. Eles estão 2 fragmentos de um único ser que a gente juntou aqui na Reconnect. Não deixa de ser. Não deixa de ser. Né? Então, no final, todos somos um lá em cima. Então, com a gente mais uma vez, Robson Soares e Marcos André. Bem-vindo, garoto! Maravilha! Muito bom estar aqui de novo para falar do nosso tema, ao qual somos pós-doutores dentro da espiritualidade. É um tema que desafia os limites da nossa compreensão, porque para entender de multiverso a gente tem que expandir a nossa compreensão acerca do que é tempo. Então hoje nós vamos bagunçar com a mente de todos os telespectadores e abrir novos horizontes de conhecimento e acerca da natureza da nossa realidade. A única coisa que eu entendo de multiverso é dos Vingadores. Pronto. E é perfeito. Por aí. É perfeito. A única coisa que eu entendo de multiverso. Agora vamos lá. Antes da gente, eu acho que é uma coisa muito importante a gente entender o seguinte, para começar multiverso. Eu queria perguntar o que é multiverso, no conceito muito simples, depois a gente entrar dentro, né? E as pessoas têm uma visão de assim, como é que eu posso viver múltiplas experiências se eu sou uma alma só? Quem começa? Vamos o que lá. é multiverso? O que é multiverso? O multiverso é a compreensão de que existem múltiplas realidades coexistindo em um espaço dimensional. Na terceira dimensão, os cientistas mostram que o espaço é infinito, correto? Terceira dimensão é que a gente está agora. Exatamente. Que a gente consegue visualizar de forma mais tranquila. Porque a gente consegue se inserir enquanto espectador. Exatamente. Vamos lá, é importante, porque nós estamos falando aqui para muitos terapeutas, para muitos espiritualistas, para muitos religiosos, mas estamos falando também para o público em geral, né? O que são dimensões? Dimensões são espaços de condensação de uma fonte de energia superior. Então, a visão que eu tenho, a partir da minha interpretação e das minhas canalizações, é que existe uma fonte matriz, uma bateria cósmica, e que foram feitos 12 oitavas de frequência abaixo, espaços de coexistência da consciência. E aquilo vai desacelerando até chegar nesse plano que a gente chama de matéria bariônica. Só que os cientistas mostram, por exemplo, que o nosso universo é composto de 5% de matéria bariônica, do qual 4% é hidrogênio. Ou seja, os elementos que a gente estuda na tabela periódica correspondem a 1% do universo. O resto eles definiram como matéria escura e energia escura. E como foi que eles definiram? Por que chamaram de escuro? Porque eles não sabem o que é. Só sabem que interage com a gravidade, que tem massa. E aí eles calculam isso. Então o que é essa matéria escura e energia escura? Outras dimensões coexistências, planos astrais. Então tem planetas astrais, galáxias que estão vibrando em outra oitava de frequência. Então as dimensões são espaços de experienciação da consciência em diferentes frequências. Eu vou só te cortando aqui para o pessoal entender. Vamos lá então. Vamos falar fisicamente. Primeira dimensão
É pra- pensa no átomo, ele acelera mais rápido e vai diminuindo. Não, beleza, mas vamos lá, vamos falar fisicamente. Primeira dimensão, uma dimensão é o indivíduo, vai para frente, vai para trás. Isso. Segunda dimensão, vai para o lado, vai para o outro. Terceira dimensão, ele ganha volume, ele ganha 3D, como a gente chama, né? Ele ganha massa e volume, né? Quarta dimensão seria o quê? Densidade. Mas o que que acontece? Tempo? Na verdade, o que acontece? Quando a gente... Esse conceito aí, que a gente chama de 3D, na verdade, ele não é um conceito muito bom, sabia? Porque a gente convencionou chamar isso, e hoje eu falo de 3D só para ajudar a cabeça das pessoas, porque a gente interpreta que isso aqui é a terceira dimensão. Mas essa realidade tem um quarto fator, que é densidade. Então, o correto era chamar de densidade. A densidade da matéria. Então, quando a gente fala... eu vou fugir desse conceito, que esse conceito é da física, né? Que é correto. Mas quando a gente está falando dessas dimensões de existência, a gente está falando de matéria em diferentes estados de frequência. Então, por exemplo, aqui eu estou vibrando em 348. Na quarta dimensão vai ser 400 e alguma coisa. Então é tipo assim, cada dimensão a matéria vibra 1/8 de frequência acima. Então, assim, vamos lá, para o ódio, o terror de alguns telespectadores, eu vou ficar te interrompendo, a gente vai ficar te interrompendo, porque tem que entender que existem muitas, tem a senhorinha que está em Isso. casa, você que está entendendo absolutamente nada, e nossa intenção é passar essa informação e fazer com que as pessoas comecem a... Vamos criar analogias. Mas o que é que eu quero que... Porque assim, o que é que a gente tinha como visão, o que é que fica muito mais fácil da gente ver, é que cada dimensão é uma dimensão separada... E totalmente sem conexão. Então é fácil quando a gente fala assim, porque a gente está na terceira dimensão, mas tem uma quarta dimensão, como se fosse uma coisa muito longe que não interage. Mas na verdade, tudo é um todo. Imagine aqui, ó, como cascas de uma cebola. A terceira dimensão, isso foi uma explicação de um mentor espiritual. A terceira dimensão está aqui, a quarta dimensão, que é 12/8 de frequência acima, está englobando, aí você tem uma quinta, uma sexta, uma sétima, que estão coexistindo, mas o que, que vai mudar de quem está encarnado para um espírito desencarnado? Ele vibra numa oitava mais sutil. O átomo dele é mais acelerado, por isso que a gente não vê, porque a gente não capta além do espectro ultravioleta ou do infravermelho. Quando uma pessoa ela faz meditação, quando ela começa a sutilizar o campo dela com, sei lá, até mesmo numa gira, quando ela fica muito sutil essa conexão com a espiritualidade, então ele aumenta mais a aceleração do átomo, então você consegue ver coisas. Aí eu tô vendo um mentor, aí eu tô vendo uma energia, tô vendo uma luz, porque você já está sutilizando, passando a dimensão para uma outra. Não estou dizendo que você vai ficar lá para sempre. É o estado que você está dando lapsos de energia, que o seu átomo está mais acelerado. Então eu consigo ver aquela dimensão que a minha energia ela Mas conseguiu. me diz uma coisa, assim, Perfeito, vamos lá, Robson. eu vou fazer um paralelo entre a física e a espiritualidade, porque a física da gente, ela é o que nos explica algo cientificamente, mas também a gente sabe que é limitada, porque todo dia a gente está descobrindo coisas novas, né? A física nos explica que as dimensões, elas se intercalam dentro do mesmo espaço em tempos diferentes, porque o tempo é que define a vibração, né? O tempo, na A verdade, frequência. não existe, ele é muito assim, Relativo. Né? Mas eles coexistem dentro do mesmo espaço. Ou seja, como se, fazendo analogia religiosa, céu e inferno fosse tudo aqui. Não tem céu lá em cima, não tem inferno lá embaixo. vibração, na verdade, É né? tudo a vibração aqui. Né? Então, umbral e nosso lar, numa visão espiritual, nosso lar está agora navegando em cima, dualidade. fisicamente. É dualidade, estão vibrando só em vibrações diferentes. Tudo Nós coexiste. estamos- Eu sempre elas volto coexistem, para as camadas da cebola. Elas coexistem, beleza. Então, aqui eu tenho uma sexta dimensão, em outro plano. Aqui eu tenho várias dimensões, em outro planeta eu tenho várias dimensões, em outro planeta eu tenho várias dimensões, eu tenho várias dimensões do universo inteiro, então. Isso, exatamente. Então, o que Inclusive, eu posso ter planetas que a gente não vê, mas existem outras dimensões. Exatamente. Existem galáxias astrais. E o que acontece? A ampla maioria das consciências, as extraterrestres, estão coexistindo em corpos de matérias mais sutis. A ampla maioria do universo ocorre numa sexta faixa de frequência, que a gente convenciona chamar de sexta dimensão. Então, a grande maioria das almas vibram em 6D. Por quê? Porque é muito difícil para a engenharia cósmica construir um corpo funcional de terceira dimensão, porque imagina, a matéria está muito densificada. Então a ampla maioria da vida do universo ocorre em dimensões mais sutis. Chico Xavier já falava isso nos livros dele, falando da vida em Saturno, em Júpiter, que ocorre nessas camadas mais Mas a sutis. gente pode morrer indo para Júpiter, não ver nada, mas na verdade tá cheio de gente. Cheio de... Da mesma forma que ninguém está vendo os espíritos que estão aqui na Por Terra. exemplo, já aconteceu comigo, naquele entre sono, que você acorda assim do nada, de ver entidades do lado da Eu minha tenho cama. direto. Pronto. Você está em outra vibração, você não está naquela consciência de 3D. Você está indo, está vibrando em outra dimensão, então você consegue ver rápido. Você acorda, depois some. Já vi portar, some. Só acontece naquele estado, naquele momento. Por quê?
Porque você não tá na terceira dimensão mais A vibrando. consciência foi para outro corpo. Foi para outro lugar, já tá vibrando em outro nível. Porque que dorme é o corpo, não é o espírito. Não Mas é a energia. questão do. Desculpa, Alberto. Essa questão do contém está contido. Vamos voltar para a quinta série. Contém está contido. Né, nós temos aqui a terceira dimensão, quarta, quinta, né? Então vamos lá. A sexta dimensão contém a terceira dimensão. Tudo faz parte, na Não, verdade. então, assim, a terceira dimensão não tem acesso à sexta, mas a sexta tem acesso à terceira. Isso. Exatamente. Obviamente. Então, eles implicam a nossa. Eles... Então tem um conceito evolutivo nisso aí, de evolução? Mas eu acho que depende da evolução, porque quando você vibra em uma parte diferente, você pode chegar e ver. Mas existe um conceito então, desse conceito de dimensão, existe um conceito de evolução. Não, a não, espécie não, mais não, evoluída, não, as dimensões não. mais evoluídas. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Vamos dar um exemplo. Tá. Você acha que Jesus estava encarnado, Sananda, Buda, qualquer um desses grandes avatares, estava encarnado em terceira dimensão. Qual a consciência que tinha maior conexão com a fonte? Não vamos tirar esse conceito de evolução? A consciência mais conectada com a fonte divina era Jesus ou um espírito da quarta, quinta A consciência dimensão? mais ampliada, né? A mais expandida. Expandida. Era a dele. Ele estava em qual dimensão? Terceira. Então, nós, na nossa experiência, entendemos que existem corpos de seres que vibram na sexta e na sétima dimensão, mas que se alimentam da humanidade. São chamados de arcontes, por exemplo. Esses seres estão conectados com a expansão crística da fonte? Não. Nosso padrão evolutivo na terceira dimensão é maior do que desses seres. Então, tem dois conceitos. A densidade da matéria do corpo que vibra e a densidade de luz, a força de luz da alma. Opa, peraí, então. Peraí. Conceitos. Então vamos lá. Então eu posso, o Robson está na terceira dimensão. Mas a consciência dele- Mas a consciência está na sexta. Isso. Da mesma forma que tem um ser que está Na sétima dimensão, corpo de mas tem uma sétima dimensão, consciência mas de tem uma- 2D, entendeu? Por quê? Porque ele se alimenta de outros seres. Mas deixa eu dizer uma coisa pra vocês, o que me incomoda, que eu acho que é o que eu queria realmente extrair aqui de vocês. Pra mim faz menos sentido eu entender algo como essa questão, fazer uma analogia também com o extraterrestre, com outros planetas. Você vai, viaja, tem contato com aquilo, volta, é como se fossem coisas muito separadas. Por exemplo, o Robson pode estar aqui na terceira, mas a consciência dele está na sexta. Mas assim, o que eu acho que é mais interessante a gente debater aqui, o que mais me interessa é o fato de a gente poder estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Perfeito. Mudar só a nossa perspectiva. Ou seja, não é que é um lugar longínquo, não é como eu estivesse viajando para Marte e depois voltando para a Terra. Eu estou em Terra e em Marte ao mesmo tempo, é isso? O que acontece? Eu vou precisar da ajuda tua. Por quê? Porque ele fez mecânica, engenheiro? Então pronto. Vamos imaginar a nossa fonte de consciência como uma potência energética muito grande. Eu preciso transformar isso. Eu preciso transformar essa energia para que ela habite vários corpos. Esse processo de transformação desse potencial maior, dessa fonte, para entrar nos circuitos digitais. O que são circuitos digitais? As diferentes dimensões e linhas de tempo. São circuitos digitais da fonte maior. Eu preciso fazer algo que é a transformação, que a gente chama de fractalização. Então, a fractalização é pegar essa fonte e aplicar um transformador. Então, transformou essa energia e jogou em múltiplos fractais de alma. Então, essa fonte de consciência, que é a sua mônada, a sua fonte superior, ela fractaliza e você está vivendo em Que é o Marte. meu eu inteiro, né? Isso, é o eu superior, eu sou, e aí ela fractaliza e transforma, e você tem os vários fractais de alma em várias Não, mas vamos lá, realidades. então vamos lá. Me ajude aí, a é gente esse o pode, termo mesmo? a gente pode entender, então, de uma forma simplista, vocês me corrijam, que espírito é uma coisa, alma é outra. É isso? Então, espírito é como se fosse o uno. É como se fosse o id, eu vou ajeitar. a mônada. Isso, não. Eu vou trazer 3 conceitos. O espírito, ele tem masculino e feminino. Certo. Então ele pode só encarnar em dimensões onde não tem diferenciação sexual. Ele é integral. A alma, ela já tem 2 polaridades. E a mônada, então tem 3. A mônada todo. é o seu integral. É o Isso. todo. Então vamos lá. Então tem a mônada Bernardo, Isso. que ele decide se fractalizar. Isso. Para experienciar. viver. Que ele para decide viver- ou que é uma Ele ordem decide natural? ou é Tem uma que ordem se... natural? A mônada programa o tipo de experiência que ela quer ter para expandir a sua rede. Mas ela vai expandir. Vai. Tem que expandir. Tem que expandir. Até porque senão É ela... energia, toda energia. Mas cada... Mas é o Big Bang do Vamos do quebrar eu, um né? negócio aqui? Somos todos iguais. Aí o Gratiluz. pessoal daquela alma gêmea.
A gente vai Fala, falar. Faz parte disso. Aí vamos Na lá, então tem a verdade. mônada, que ela decide, ou ela programa, ou ela... Programa. Ou é o movimento natural que ela Por que eu Natural de falei- expansão de energia, por que eu porque a energia falei tá que- sempre em que ela se movimento. fragmenta. Na verdade, Se a energia tá em a movimento... mônada ela precisa expandir. Então ela vai falar assim, então eu preciso de tantos fractais lá Então, embaixo. a mônada é uma bactéria. Ela precisa expandir. Eu tô falando sério. Pronto. e adaptar. É o Big Bang do grande eu, né? Ela precisa tem que expandir. explodir para criar alguma coisa. É o micro no macro, E aí né? ela vai lançar quantos fractais, quantas dimensões, quantas experiências ela puder. Então vamos lá. Aí ela pega e expande. Tou. Aí beleza. Quem define para que ela se tá aqui a mônada do Bernardo se fractaliza em diversas consciências que a gente chama de almas, né? Isso. Quem decide para onde cada consciência vai? É aleatório? Então, O que boa acontece? Boa pergunta. Eu não falo essa história de que nós não somos todos iguais. Cada mônada, ela vem de uma fonte superior. Só que não dá para essa mônada ter todas as qualidades vibracionais, o DNA da fonte. Ela recebe uma parte do DNA, assim como você não tem o DNA de todos, você recebe as suas características genéticas que vão estar manifestas. Você pode ter as outras características latentes. Então essa mônada, ela tem esse DNA primordial, baseado no código espiritual dela, é que ela projeta as realidades. Então cada mônada precisa de algo diferente para expandir. Porque o DNA dela espiritual é diferente. Beleza, mas por exemplo, em algum momento a mônada do Robson, a mônada do Roberto, a mônada do Bernardo e a do Marquinhos decidiram jogar uma consciência dela aqui na Terra. Isso. Né? Nesse momento, estarmos todos aqui. Beleza. O que definiu que essa consciência Bernardo, essa consciência Robson, viesse justamente para cá, não fosse para Aldebaran 3, Hegel 4. Que na verdade, Entendeu? se Seria- você calcular... vamos Aliás, a calcular. pergunta também que Vamos acho que é mais calcular, pertinente. porque- Existe uma outra consciência em outros planetas também. Então, quer dizer, nada impede a gente estar aqui e estar também... Não, mas a gente tá. o problema Mas é que a gente estamos não- sim. Só que não somos nós. Somos outra consciência, foi isso que eu entendi. Isso. É outra consciência de uma mesma mônada. Isso, exatamente. exatamente. Tá, Você mas é que a outra gente pode consciência. A se ligar. fractalidade. Sim. Na verdade, nosso objetivo como expansão de consciência é que a gente compreenda que a gente está aqui e a gente está lá Pronto, e a é gente isso consiga aqui, fazer ó. essa união. Só visualizar esses fios, é isso que acontece. Perfeito. Tá, então vamos lá. Beleza. Então, a gente poderia dizer, então, que dentro de uma... Por exemplo, dentro do... Vamos imaginar o Marcos André sendo a mônada. Ele hoje é a mônada. O Marcos André, ele tem várias personas, né? Isso. Ele tem várias consciências dentro de uma consciência. Você concorda? Ele tem várias personas. Ele é um Marcos André filho, ele é um Marcos André esposo, ele é um Marcos André pai, ele é um Marcos André dirigente, ele é um Marcos André, né? Esportista. Esportista e tal. Então, quando ele expande essas consciências dele, cada consciência vai ser como se fosse atraída por um imã para a consciência coletiva daquele ambiente. Isso. Ela vai ser dirigida Seria para isso? expandir aquilo que ela precisa. Isso. Então, Mas ela é lançada- atraída fisicamente pela ressonância. E nem Então, todas essas Vamos- pessoas vamos dizer precisam assim, tu da tá mesma aqui, coisa. Tu vai, tipo assim, vou fazer várias cópias de mim agora. Eu quero que um vá pro centro, eu quero que um vá pro shopping, eu quero que um vá pra praia. Então eu tô aprendendo tudo ao mesmo tempo que eles estão fazendo. Não, tudo bem, mas vamos lá, física, ressonância. Então, eu quero, né? Ele tem que formatar energeticamente uma consciência que se acople àquela frequência da Terra. Se você pensar, é algo infinito, porque a mônada pode ter mais pra cima também. Quem é que sabe? Não, certo, mas diga assim, o que é que a minha pergunta continua Deixa eu sendo? ver se eu entendo Quem tua pergunta. define aonde vai cada consciência? A personalidade, como elas se fundem? Tu quer Como é- entender como elas se unem? Não. dirige. Como elas se separam? Então, Vamos lá, a mônada explodiu. A mônada explodiu. Como, Pá, 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 pá. como essa consciência, Roberto, Ah. hoje, foi definida para vir para a Terra? Eu posso falar. Ele modelou essa consciência para caber na Terra? Calma, Na verdade, a mônada ela precisa experienciar. Não, mas então, eu- dependendo do que ela quiser experienciar, ela vai Entendi. direcionar as consciências para aquele local. Como ela é direcionada? Portais astrológicos. Não, mas eu acho que porque eu não estou sendo claro. Não, eu tô entendendo. Quando Eu ele tenho fala- 144 quando ele almas. fractalizar, Como eu ele vou quer saber definir pra onde que pra vai onde as vai cada consciências? uma das 144? Pronto. Então, a minha pergunta é: essa fractalização, quando essa mônada se subdivide, ela se subdivide em frequências, óbvio. Sim. Porque nós temos várias frequências, né? Quanto mais perto, é como se fosse uma lâmpada. Uma lâmpada, quanto mais perto da lâmpada, mais quente, porque a frequência a maior. Então, quando ela expande, quanto mais perto do núcleo, diferente a frequência. Então, a gente pode dizer que como uma lâmpada, ela explode. Pum! E as almas se organizam baseado em sua frequência e onde é que elas vão
energeticamente, para que planeta vão, para que consciência vão? Isso é o que acontece. Ela vai encarnar em corpos de 6D e eles vão desenvolver um tipo de aprendizado. Em corpos de 7, em corpos de 4 e nos corpos de terceira dimensão. O que acontece? Quanto maior o risco, maior a evolução. E quanto mais próximo da densidade de terceira dimensão e quanto mais aquele planeta tem uma polaridade alta, menor a chance daquela alma conseguir voltar para um nível de consciência mais elevado e se reintegrar. Só que a alma que consegue adentrar uma encarnação humana com altíssimas emoções, com vários problemas desse planeta, com guerra, com dificuldade, com trauma, com abuso, e ela consegue transcender isso, o nível de informação, de frequência, de vibração dessa alma é extremamente elevado. Então, ao contrário do que se pensa, o processo evolutivo humano expande mais a rede neural da alma do que você evoluir em Sirius, em Arcturus ou em outro núcleo espiritual com baixa dualidade. Então, nós não somos a favelinha do universo. Né? E o que a gente chama, assim, uma coisa interessante também, o que a gente chama de evolução. Se somos fragmentos de um grande perfeita. todo, né? E se a gente está, assim, existem várias almas nossas, o nosso objetivo é que a gente possa se reconectar a esses fragmentos, expandindo a nossa consciência. Esse conceito de evolução, de sermos pessoas melhores, esse conceito kardecista, às vezes muito cristão, de evoluir, faz sentido dentro dessa concepção de multiverso? Não faz. Porque se viemos da fonte, nós somos perfeitos. Nós estamos aqui para experienciar. E a experiência expande a rede da alma, porque traz informações novas. E errar, acertar faz parte da experiência. Vamos quebrar um conceito? O que é erro e o que é acerto? Tem mônadas que programam o desdobramento de mago negro. Para errar. Para errar. Para depois Errar no conceito moral e ético humano. E temporal. Vamos falar dos Exus guardiões. Qual é o arcabouço desses caras? É a dualidade. Muitos foram grandes magos que se caíram. Muitos fizeram horrores aqui, vide as psicografias que a gente vê, mas depois o cara se transformou numa alma altamente lapidada e especializada no lead condenso. Mas isso olha, faz parte do programa da Mônica. Você que falou em Exu agora, não sei se a gente tem tempo ainda no primeiro bloco. Não, já... Vou fazer uma Só pergunta chama. para você responder no segundo bloco. Já que você falou em Exu, Guardião, você falou a gente sempre fala aqui em questão dos mentores, compreendendo que somos fragmentos de almas ali. Quando você se conecta a um Exu, fiz a minha iniciação, tenho o meu Exu, ou eu vejo um mentor, qual a possibilidade daquilo ser você mesmo, um fragmento de alma seu em outra dimensão? Responde já. Vamos pro intervalo. O Ateliê Renato Oliveira é especialista em aluguel de trajes de festas. Com um acervo diverso, garantimos que você encontrará o traje perfeito. E a nossa missão é oferecer uma experiência única com muita economia. São inúmeros clientes satisfeitos e você pode ser o próximo. Entre em contato conosco. 987960356. Quer aprender a lidar melhor com a sua vida? Precisa de orientação para as suas decisões? Consulte o tarô. Fale comigo. 859-9653-5770. Voltamos, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião aqui na TVC, afiliada da TV Cultura. Hoje iniciando a 13ª temporada da Reconnect, quase 500 horas de programação sobre espiritualidade,
5 anos de televisão, Estúdio novo. estúdio novo. Eu tô perdido. Eu também. Eu a não gente sei tá pra onde olhando, olhar. A gente Tá não sabe onde é que incrível. estão as câmeras, Mas mas nós vamos aprender. Vamos. Vamos A gente aprender. é inteligente. Mais ou menos, mas a gente aprende. E aqui hoje, mais uma vez, nossos convidados especialíssimos, Robson Soares e Marcos André. Papo bom, aquele papo que é quente, que a gente vai perguntando, vai tirando as dúvidas, vai debatendo, tá interessante. É massa. Então a gente tá falando aqui sobre, já falou sobre fractais de alma, vamos entrar mais nesse assunto. Estamos falando aqui hoje Dimensões. sobre multiversos, né? Multidimensões. A gente já falou mais ou menos o que são dimensões, já falamos fractais, como é que fractaliza mais ou menos as consciências. Mônadas. E agora vamos lá. Antes de ir pro intervalo, o Roberto fez uma pergunta para o Robson. Para todos. Para todos. O Robson, E eu gostaria que ele- o Robson se concentrasse aí, se concentrasse. Analisasse essa resposta. Essa resposta. E que ele, por favor, Roberto, refaça a Compreendendo, Robson e Marquinhos, que nós somos fragmentos de almas quando a gente fala que faz uma iniciação, ou quando a gente é médium e se conecta com o mentor, com o Exu, com a possibilidade de ser, na verdade, fragmentos de nós mesmos em outras dimensões, com outras consciências. Como muitos desses Exus viveram na Terra, por que não? Então existe essa possibilidade, sim, de ser uma fractalidade. Não existe outros fractais que estão já elevados, que a Mônada mandou informação? Talvez ele mandou aquela informação para ele ser um líder, um mentor, alguma coisa. Então pode ser assim. Na verdade, a possibilidade é grande de sermos... Porque a gente fala assim, eu tenho o meu mentor, o Bernardo tem um mentor dele, cada um tem o seu mentor. Então o seu mentor, na verdade, é uma consciência sua em outra dimensão mais ampla, que você tem uma visão melhor. Pode ser. Não é uma coisa... Não é obrigatório. Não é obrigatório. É porque a gente precisaria de esquemas para mostrar, porque existem diferentes níveis de ressonância entre uma alma. Porque quando aquela mônada se desdobra, ela pode se desdobrar em vários espíritos e depois em várias almas. E aquela mônada, ela vem de algo maior, que a gente chama de supramônada. Essa supramônada vem de uma mônada matriz. Então, pode ser que esse seu mentor, e aí é 99,9%, ele faça parte da sua rede maior de consciência. Porque para que aquele mentor se reintegre lá em cima, em níveis espirituais elevados, ele precisa que todos os fractais irmãos de outros níveis se reintegrem. E o que é essa reintegração? A gente precisa descartar esses corpos materiais. E como é que eu descarto os corpos? Eu vou ter que transcender o meu ego, transcender os meus níveis mentais, os níveis emocionais. Como a gente transcende? Vivendo, experienciando, dominando e ascensionando. Então, vamos lá. A cada consciência de alma, né, a mônada se subdivide em almas, em consciências. Cada alma dessa, ela tem um compromisso evolutivo, experiencial com a mônada, né? Por que um espírito, uma alma, uma consciência, que a gente chama de guia, E espiritual. que interesse ele tem, por exemplo, de guiar a minha experiência evolutiva se ele não tem nenhum compromisso com a minha mônada? Ele tem. Quando um guia espiritual, primeiro, tem vamos trazer 2 tipos de parcerias evolutivas. A mônada dele programou que ele vai ser seu guia para que ele possa experienciar esse processo e para que ele transcenda a 4ª dimensão astral e você transcenda a 3ª juntos. Isso é uma primeira possibilidade. 2 mônadas programam uma parceria evolutiva. Existe a segunda possibilidade. Esse guia faz parte da sua fractalidade. Então, ele é você em outro nível de consciência, e aí ele se acopla como seu guia espiritual, porque ao você transcender, ele também transcende, porque eles podem agora se reintegrar. Ele liberou mais um fractal. Aí vocês juntos se reintegram e vão lá para Arcturus para outro fractal transcender. Na verdade, o objetivo O nome disso é maior... resgate fractal. O objetivo maior da nossa mônada é nos reunir. E nos reunir. Isso. É reunir todos os nossos fractais numa grande consciência. Mas 2 mônadas diferentes podem dizer, vai ali ajudar o Bernardo, porque esse processo de ajudar faz parte do teu bloco de experiências, ele ascensiona e tu também vai ter uma nova experiência. Outra pergunta. Se existem... A gente falou aqui sobre fragmentos e falou sobre um fragmento nosso que cai aqui na 3D. É possível que 2 fragmentos da mesma mônada, da mesma... Esteja na 3D? Mas Raríssimo! pode ser que 2 pessoas, na verdade, sejam fragmentos da mesma... A famosa dama gêmea. Bate aí, Robson, pra mim. Existe ou não Levantou a existe? bola pra tu Existe a chutar. possibilidade, sim. Aí as pessoas ficam romantizando isso. Isso.
Ai, minha alma gêmea, a outra metade da laranja. Mas quando vê o fractal, tá ali. É você mesmo. De repente você encontra, parece que eu conheço ele, a afinidade, parece que já Do se conhece multiverso. muito Então, na de- verdade, é um incesto. Aí já... aí já... Não, é como é? Autofagia, né? Autofagia. Aí faz o quê? Aí vai diz que, ai não, a gente tem coisa de outras vidas. Não, é fractalidade. O que acontece? Muita gente romantiza esse negócio Então de pode alma acontecer gêmea. da mesma mônada, Roberto. Raríssimo. Mas Pra avisar, tu tem 2 fractais de alma. Eu vou mandar os 2 pro Ceará. pro Ceará, Pro pro Ceará, mesmo... qual a probabilidade? Cara, vai mandar Eu te pra achei um China. pouquinho xenófobo agora. Quer dizer que, qual o problema de mandar pro Ceará? Eu tenho que mandar um pro Ceará e outro pra Tu viu, ele China. falou, tu viu o que ele falou? Aí vamos mandar pro Ceará. Ei, eu sou cearense. Eu admito. Ceará é um Minha lugar maravilhoso. Eu cearense. mandaria todos os meus fractais pro Ceará. Mas em termos evolutivos, eu preciso de experiências diferentes. Então, o que acontece? Um encarna aqui, outro encarna lá no Tibete. É muito pouco provável que a mesma alma esteja encarnada no mesmo Tá, mas lugar. pode ter a mesma mônada, ela pode ter Dois duas almas fractais e no mesmo tempo. Pode, mas é raríssimo. lugares diferentes. É raríssimo. Não tem esse negócio dessa alma gêmea, que todo mundo passou por isso aí de casa. Ó. Cadê o pessoal aqui de casa? Você já passou por isso. Você conhece uma pessoa e, meu irmão, parece que vocês conhecem há 10 anos. Mas só afinidade. E tal. Aí o que acontece? Na verdade, aquela pessoa que você conheceu, em uma realidade paralela do multiverso, você já estava junto com ela e conhecia há mais tempo. Quando você encontra, aí você romantiza, meu Deus, encontrei minha alma gêmea. Pronto. Não, cara, é só uma convergência de realidades paralelas, porque você já é casado com essa pessoa noutra realidade, e aí o pessoal romantiza muito isso. É muito pouco provável você encontrar um fractal de alma da mesmo Mônada, espírito, do mesmo mesmo espírito, espírito. numa mesma linha de tempo. É Agora, o que muito eu acho pouco legal que tá provável. ficando claro e que é bacana para as pessoas começarem a entender é que mesmo a que a gente está chamando de mônada, mesmo as almas, mesmo as dimensões, elas não vivem isoladas, né? Elas têm contato com outras pessoas. Então, essa questão da socialização, ela é importante desde da base. A experiência. Ela vai ter que saber viver. Ela é uma experiência, somos uma experiência social desde a base. Isso. Mas vamos lá. O plano espiritual, que a gente chama de plano espiritual, ele tá em que dimensão? O plano espiritual, como você quer que seja? Como a gente, eu não encarnado, não matéria. Aí Estarei... tem várias. Então, peraí, vamos lá. Tem um Bernardo na 6ª dimensão e tem um Bernardo na 3ª dimensão hoje. Certo? Um fractal da mônada. Tá Beleza. falando isso. Fractal da Mona. O Bernardo morre, da 3ª dimensão, morre e vai para a 6ª dimensão. Então ele pode encontrar o Bernardo da 6ª dimensão. Pode, claro, com certeza. Porque só que o Bernardo da tiver 6ª evoluído, dimensão, ele tá em outros corpos. Se tiver aprendido o suficiente. Senão ele Sim, vai ter que sim. voltar. Senão ele vai ter que voltar. E aí você fica repetindo. Por isso Mas que tem tanta encarnação. Mas e se voltar, cara? Não faz parte da nossa crença também, não, de ter que pagar, de medo, de culpa, de raiva. Mas, cara, uma coisa que eu sempre tive, Isso. essa na minha Na cabeça. verdade, não é voltar. Pode ser um fractal seu. Nesse negócio Não, de tudo bem, mas Tu não é físico? Mas essa coisa, Leis. essa coisa de voltar, por exemplo. Ah, eu tenho que voltar. Tem a não. encarnação Não. é obrigatória. Por quê? Não. Quem me faz voltar é meu medo, minha culpa, minha raiva. É sua Eu tô- frequência. Eu tô com vergonha do que eu fiz, eu tô com dor do que eu fiz, aí me prende aqui. Mas, Bernardo, entende, ó. A fractalização, ela não tá nunca aprendendo. converso de karma, Tá bicho. aprendendo ao mesmo tempo? É karma. Tá aprendendo ao mesmo tempo? As consciências, depois daqui da 3ª? Sim. Tudo não faz parte de um só? Sim. Pode ter voltado o outro e você tem a memória daquele que você foi. Talvez nem em volta. É uma outra consciência que veio. Mas vamos só depurar aqui, Exatamente. vamos só É entender. isso que acontece. Se a questão do tempo, o tempo é relativo, o tempo não existe, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, é uma questão de perspectiva, é uma questão de Isso. lugar do espectador. Se o tempo é relativo, se o tempo não é horizontal, passado, presente e futuro, como a gente compreende, como é que existe reencarnação? Não como existe. é que sou eu no Não existe. vida Não existe passada? encarnação passada. O que existe é encarnação simultânea. Tudo, as suas encarnações futuras e passadas estão coexistindo. Agora faz sentido. Vamos lá. Repita, por favor. É tanto que você vê aqui, ó, como se você estivesse olhando para esse fio, e você sai e vai para longe. E você vê tudo ao mesmo tempo acontecendo. Me dá o celular de vocês. Bora explicar. Me dá o celular de vocês. Vamos lá. Se quiser trocar o meu pelo do Roberto também. Vamos lá. Então vamos lá. Imaginem que Me da dá o nossa celular de você, deu perspectiva, gatilho. olha aqui, o pessoal lá de casa, já passa o celular. Bem deu gatilho. bem Brasília. Imagina que isso aqui é uma linha de tempo, ok? Isso é a linha de tempo. Da perspectiva de quem está encarnado, isso aqui é um fractal de alma em 1500, isso aqui é futuro, isso aqui é passado. Só que, quando esse fractal encarna, certo? Ele tem esse futuro relativo e tem esse passado relativo aqui onde está a minha mão. Quando esse fractal encarna,
Se ele vai expandir a consciência dele e acessar a linha temporal passada, ele vai se lembrar dessa encarnação aqui, ó, desse meu anel. Então aqui na época de Atlântida, 17 mil anos antes de Cristo, esse cara está encarnado em 1500. Se ele fizer um registro fractal, acessar, se ele expandir a consciência, ele vai ver esse anel. Por que ele não vê o futuro? Porque nessa linha de tempo esse futuro ainda é uma possibilidade, não está desenhado. Porém, onde é que está a mônada? A mônada está aqui, ó, fora desse espaço-tempo. Ela está vibrando nesse padrão de frequência cósmico, então ela enxerga tudo. Não apenas esse futuro, mas todas as possibilidades. Não apenas esse aqui, mas todas as possibilidades e todas as possibilidades. O que acontece? Esse cara aqui desencarna, quando ele encarna novamente, ele fica nessa constante espaço-tempo. Daí ele tem a impressão de que isso foi uma encarnação passada. Mas do ponto de vista da consciência superior, isso está coexistindo com essa daqui em 2025 e com essa daqui. Várias telas. Várias telas abertas aparecendo. E aí o pessoal cria essa história de reencarnação passada, mas você não sabe se esse anel, de repente, voltou para a fonte e aqui desceu outro. Não necessariamente esse anel veio para cá, para o plano astral, e encarnou aqui de novo. Ou esse anel expandiu tanta consciência que está no outro plano muito mais... E outra coisa, esse anel pode vir para cá e vir para o futuro, encarnar bem aqui. E esse cara pode expandir e voltar para o passado e encarnar bem aqui. Então eu posso reencarnar em 1500? Pode. Exatamente. Numa linha temporal. Porque não tem 1500. tempo. Tem pra gente que tem aqui. E aí o que acontece? Tu pode reencarnar agora na próxima em 1500 ou em 2954. O que acontece? Quando você volta para essa mônada, existem milhares de linhas temporais. Você escolhe uma e projeta. O que acontece? Quando tu desce lá com teu escafandro e entra aqui nesse corpo de terceira dimensão, esse corpo escafandro, nessa densidade, né, todo lá densificado, você encarnou todo coisado. Aí você encarnou aqui, aí você está sendo regido pelo espaço-tempo dessa linha de tempo. Quando você entra no espaço-tempo, aí você começa a acessar essas memórias passadas de todas as encarnações passadas, nesse espaço-tempo. Aí você pensa que é a encarnação Mas passada. espera aí, se você acessa memórias passadas... Massa, cara, é o pessoal aqui da produção do programa, aqui atrás da... Cara, os caras Então, ele deve entendi. assim, aqui só tem Doido! Meu irmão, o que esse cara fumou que eu quero também? Mas vamos lá, ó. Se a gente consegue acessar encarnações passadas, acessar consciências passadas... Isso. E dar um pouco da nossa... Porque se a gente acessa, a gente contamina. Contaminar um pouco daquela consciência com a nossa consciência atual. A gente pode, então, interferir no que a gente entende como passado. Não. Vamos lá. É uma boa pergunta. É uma pergunta... O que acontece? Boa, Nós não contaminamos. Boa não, é uma pergunta excelente. Excelente. Como sempre, Boa, Roberto. Mas olha, o Roberto ele não tem problema nenhum com autoestima. Não, Zero. Zero. Dá um pouquinho dessa autoestima, né? Aí, transfere. Tem um problema com preceito. Então vamos lá. Quando você está nessa linha de tempo, você não tem como alterar o passado, porque você está encarnado na terceira dimensão e do ponto de vista dessa consciência, aquilo ali está em outro espaço-tempo. Então você não consegue alterar aquele passado. E não é você que contamina o passado, é o passado que te contamina. Então, quando você está encarnado aqui, você vai fazer uma leitura de registro acástico. E bem aqui, meu irmão, tu foi queimado vivo. Quando tu vai acessar o trauma. Problema. Então, vamos supor que você viu, acessou aqui e aqui você se envolveu com magia negra pesada. Aquilo estava quietinho. Aí você quis saber quem você foi, não para curar, mas pelo ego e pela curiosidade. Você abre aquele registro e abre todas as magias negras que tu fez, todos os obsessores, porque o tempo não existe. Aquilo abre uma sinalização vibracional e esse cara aqui, em 2025, ele é encontrado. Mas a gente está falando de tempo. A gente está falando do tempo, mas a gente compreende o tempo. De 1500 ser antes de 2025. Porque tu está encarnado. Então, se tu está encarnado nesse espaço-tempo, para você encarnado, aquilo está no passado relativo. Para a mônada é tudo ao mesmo tempo. Então, o que acontece? Vou dar um exemplo clássico. Você foi fazer uma iniciação de magia. Só que há 3 encarnações, digamos, há 1500 anos atrás, você teve um fractal que foi um grande mago negro. E foi por isso que você se atraiu por aquela iniciação de magia. Quando você vai fazer a iniciação de magia nessa encarnação, não guiado pela mônada, guiado pelo ego, porque se for um impulso espiritual, aquilo vai ser bom. Se for o ego, é o seu ego que está mandando. Você faz aquela iniciação e aí faz todo o preceito e aquilo é similar ao que tu viveu há 1500 anos atrás e por onde aquele espírito se negativou
fora da programação do eu superior. Meu irmão, abrir tudo de ruim na tua vida. Aí tu começa a adoecer, o teu pet adoece, tu perde carro, fica mal e tudo vai por água abaixo. Porque registro, acástico, ele fala. Portanto, muitas vezes, quando você vive uma situação similar, você abre a memória emocional e toda a carga daquela encarnação passada. Mas é porque tu tá encarnado. Na hora que tu subir o teu nível de consciência, tudo acontece ao mesmo tempo. Bagunça a cabeça do telespectador, não foi não? Vamos bagunçar mais. O que é ponto absoluto? Agora eu que faço a pergunta. Ponto absoluto. Pega o celular de vocês aí de volta. Obrigado, meu. aí trocou mesmo. Então, existem situações Ganhei 4 que... no programa. Existem situações na qual a consciência precisa passar. Então, quando ele está falando disso de registro, de ir lá, de poder, né, ressignificar, de poder limpar, tem situações, por exemplo, que eu quero voltar no passado e não consigo mudar. Porque aquela consciência precisava passar por aquilo para ela evoluir. Por exemplo, eu posso voltar lá no passado, onde dizer que você é um fractal meu que matou alguém. Eu quero tirar aquele trauma, eu quero não matar ele. Mas se caso você não tivesse matado aquela pessoa, eu não ia buscar ajuda no futuro de poder sair daquele trauma, por exemplo. Ou você não teria buscado a espiritualidade. Não botar a espiritualidade. Agora é engraçado porque a gente assim, acabou de debater e de discutir a questão de que Relativo, passado, né, presente e cara? futuro não existe, mas a gente é muito fechado, a gente não consegue se livrar desse padrão, né? Crença. Passado, presente e futuro. Porque se está tudo acontecendo ao mesmo tempo, é uma questão de perspectiva, então não tem voltar ao passado, não tem pro futuro. Aqui, ó. A gente não tá aqui Tem alcances, alcances de mas é porque é o consciência. seguinte... Sei, cara, eu acho que eu tô canalizando cor diferente da maioria da galera, bicho. Porque assim, enquanto muitas pessoas falam exclusivamente de amor, de perdão, de dor, de karma, de não sei o quê, cara, eu entendo, né? A espiritualidade como 100% racional, cara. É missão. Completamente. Vai e tchau, bicho. Não Não precisa tem, romantizar, não, não cara. tem romance, cara. tem. Não tem. Não tem romance. quando você vai então, e fala- eu assim, porque não sei, é peninha de... Não tem peninha, Não, cara. ele bota Tem você pra ser peninha. esquartejado porque 3 ciclos de tempo depois, aquilo ali vai te transformar num guardião. Até a situação Um da nossa Exu. vida presente hoje, por exemplo, eu não sei porque eu perdi tudo e tal. Por que tu perdeu tudo? Porque se não tivesse perdido, tu não ia buscar a espiritualidade na tua vida. Rapaz, dá um exemplo que eu digo. Uma vez um cara, eu passando com um cara, um conhecido, que ele assim, a técnica dele é olhar e tal, canalizar coisas da sua vida, né? Tudo mais. Ele fala, verídico isso, né? Assim, é porque você tem essa missão na espiritualidade, porque você já foi um templário e porque você já matou muita gente e tudo mais. Aí eu, vem cá. Era o templário, está dizendo, aquele pessoal que guiava os Cruzadas. as cruzadas, tudo mais, a guerra com os islâmicos. Se eu não matasse, eu era morto? Sim. Meu amigo, entre eu morrer e matar, eu não tenho dor, eu não tenho culpa, eu não tenho pingo de registro de dor desse né, que você tá me falando, não. Independente. E se você... isso aí... Eles que reencarnem e vão por terapia. Mas não... Mas exatamente. Isso, cara... Não. Eles que reencarnam para Cara, terapia. é Eu impressionante o quanto esse conceito holográfico Mas não, cara, se eu não escravizante matar, prende as eu pessoas. morro. Eu tô Aí a falando gente de um acaba- negócio de... Aí a gente acaba ficando... se esse cara, você ficou muito frio, acabou o sentimento. Não existe sentimento de outra dimensão. Não existe. A partir da Sentimento é quinta, humano, né? a partir da quinta dimensão, não existe ressonância de interpretação emocional dos fatos. Então, a partir da quinta dimensão. Então, tem um exercício que o Robson falou, o médium, quando ele começa a receber a próxima incorporação, a mão dele sua, ele começa a entrar no estado de euforia, ele percebe uma vibração. O que é aquilo? O átomo do corpo astral, que o Robson está falando, está começando a acelerar. Nós conseguimos, com o poder da mente, acelerar o nosso átomo. Uma prática bem simples, pessoal de casa, que tem no meu canal do YouTube. Você vai visualizar uma bola de luz branco-dourada bem no topo da cabeça, e você vai começar a visualizar essa bola de luz indo do topo da cabeça, passando por todo o seu corpo até a ponta dos pés. Começa devagar e você vai acelerando. Nível 2, cabeça, pés, cabeça, pés, cabeça, pés, cabeça, pés, até que vibre na velocidade da luz. Você começa a treinar muito isso e ficar craque nisso, você induz um estado vibracional. O que acontece no estado Não vibracional? façam de noite, por favor, antes de dormir. Isso, porque vai acelerar o seu campo, exatamente. Quando você induz um estado... Eu só acelero a orelha. Macho? Eu fico logo com as orelhas vermelhas, né? Primeiro sintoma Primeiro do Bernardo. sintoma, bicho. De aceleração atômica. A aceleração atômica, eu fico Cada um logo... tem sinalética. Tem sinaléticas, tem pessoas que vão ter arrepios, que vão ficar vermelhas, que vão sentir calor nas mãos, que vão sentir o cardíaco expandido, vão chorar, falta de ar. E aí, quando induz o estado vibracional, se você continua por muito tempo, dá um estalo, tuc,
e você zera as Eu emoções. fico com raiva. Zera as emoções. Eu fico com uma raiva. Mas isso é o estresse pré-canalização. Porque quando o mentor tá acoplando, o teu corpo não entende, você fica extremamente irritado, porque tem um bloco de informação Na verdade, eu muito acho que o grande. meu mentor, ele veio pra brigar. Ele veio pra guerra. Eu já começo a sentir, já começa a ficar com raiva. Eu tenho a raiva quando tem um bloco de informação muito grande que meu mental não comporta. Eu fico extremamente irritado. Deixa eu te perguntar uma coisa. A expansão de consciência, ela pode ser inconsciente? Expansão de consciência inconsciente. Como assim? A sua consciência, ela tá expandindo, né? Na 3D, pegando aqui pra gente. A gente tá com a Tem que ter um consciência macaco? expandindo sem a gente ter... Macaco. sem a gente ter a consciência disso. Inconscientemente, a gente está expandindo a nossa Tem. consciência. Fala da teoria do centésimo macaco. Teoria do centésimo macaco. Outros fractais meus estão passando por esse processo de evolução que eu não estou e por acaso senti vontade de ler um livro. Então, assim, se a Eu não minha gostava. expansão de consciência ela pode acontecer de forma inconsciente, eu posso querer ampliar e sair dessa 3D de forma inconsciente, pode acontecer de eu morrer ou de eu me expor a algum perigo, porque na verdade inconscientemente eu quero passar para outra dimensão? Ou isso não faz sentido? Depende. Tem outro fator, psicosfera também. É, isso aí que eu ia falar, muito bom. O que acontece? Às vezes a gente é muito... Da mesma forma que... O que é a teoria do centésimo macaco que ele falou pro pessoal de casa que não sabe? Foi feita uma pesquisa científica que começou a avaliar, estudar macacos em ilhas distintas. E em uma determinada ilha, um macaco aprendeu, foi induzido, aprendeu a abrir cocos usando ferramentas. E os outros macacos observaram naquela ilha e começaram a aprender a mexer. Os cientistas perceberam que numa ilha distante, que não havia contato, outros macacos começaram a abrir o coco lá da mesma forma, começaram a usar ferramentas da mesma forma. Ou seja, existe um inconsciente coletivo, uma psicosfera daquela raça, daqueles seres, que foi irradiada com aquele aprendizado, que a gente chama isso de campo morfogenético, e aí aquilo foi irradiado, os outros aprenderam. O que acontece? É o inconsciente que tu perguntou. Isso. Aham. Quando uma parcela da humanidade, aí vem aquela história dos 144 mil, etc. Quando uma parcela da humanidade muda o seu padrão de consciência, pessoas que nunca pensaram em espiritualidade começam a inconscientemente ter esses impulsos. Por isso que é importante esse Então, nosso trabalho. expansão de consciência inconsciente. Inconsciente. A gente não vai conseguir terminar agora. A gente vai ter que passar para outro programa. Vamos para outro programa. Então, fiquem aí. Não vou nem dizer obrigado por enquanto. Ainda tem, a gente nem falou dos obsessores que interferem nisso. É isso aí, vamos falar. Quero saber. Então, gente, não percam o próximo programa. Fique aí, rebobine, é o novo. Rebobine esse programa, assista esse programa 1000 vezes para você pegar o fio da meada, tá? Para você acompanhar o próximo programa da próxima semana. Muito obrigado por enquanto, Robson. Muito obrigado, Marcos menino. André. Obrigado, Bernardo. Valeu, Roberto. Obrigado a você que abriu mais uma vez as portas da sua casa para receber a Reconnect na 13ª temporada. Tá muito bacana e vem novidade por aí. Não sai daí não. Então, até a próxima semana. Um excelente domingo para você se você está assistindo a gente ao vivo. E vamos continuar o papo aqui. Essa luz não me favorece. Mas nada te fala, é só mostrar a realidade.